Amém. Fique de pé. A tradição diz que quando a palavra de Deus é lida, até os anjos param para escutá-la. Então, vamos ficar de pés. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo ao Pai, como amasse os seus que estavam no mundo, até o extremo os amou. Durante a ceia, quando o demônio já tinha lançado no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de traí-lo, sabendo Jesus que o Pai tudo lhe dera nas mãos, e que saíra de Deus e para Deus voltava, levantou-se da mesa, dispôs de suas vestes, e pegando de uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, deitou a água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Chegou a Simão Pedro, mas Pedro lhe disse: Senhor, queres lavar-me os pés? Respondeu-lhe Jesus: O que faço não compreendes agora, mas irá compreendê-lo em breve. Disse-lhe Pedro: Jamais me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não lavar, não terás parte comigo. Exclamou então Simão Pedro: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que tomou banho não tem necessidade de lavar-se, está inteiramente puro. Ora, vós estáis puros, mas nem todos. Pois sabia quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis puros. Depois de lhes lavar os pés e tomar as suas vestes, sentou-se novamente à mesa e perguntou-lhes: Sabeis o que vos fiz? Vós me chamais de mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Logo, se eu, vosso Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que, como eu vos fiz, assim façais também vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando a Kessia perguntou se eu poderia vir, eu disse que poderia. E aí eu perguntei para ela qual seria o tema. E ela disse: não sei não. Me diz tu o tema. Aí eu fiquei desesperado, né? Falar o que para ele, né? Sei lá. E aí eu disse: não, cara, eu falei o seguinte, eu vou rezar. E amanhã, meio-dia, eu te dou o tema. Aí disse: tá bom. E aí, no outro dia de manhã eu acordei. E aí, rezei as minhas orações, das horas, as laudas, e a cobertura do ofício das leituras. E aí depois eu fiquei meditando. O que é que eu vou falar para os servos? E aí, eu comecei a pensar em Jesus como servo. E aí veio logo para mim o lava-pés, que é a maior lição de humildade. E aqui eu já começo a tratar de dois temas que nós, como servos, precisamos saber bem a diferença entre a humildade e a humilhação. Por quê? Porque as duas palavras provêm da mesma raiz, humus, que significa terra, pó. Mas existe uma diferença que é crucial para que a gente possa entender que nós devemos ser humildes e não humilhados.
O humilde é aquele que se coloca no lugar. Eu me coloco no meu lugar. O humilhado não. É aquele que é colocado no lugar, no seu lugar, mas por outra pessoa. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a gente quer se fazer de humilhado na frente do Senhor, mas nós precisamos entender que nós temos que ir até o Senhor. Então, se parte de nós, então não é humilhação, é humildade. E aí Jesus hoje nos dá um grande exemplo. E essa passagem do lava-pés, ela está dentro da instituição da Eucaristia. É uma parte que João coloca da Santa Ceia do Senhor. Foi lá. Quando Jesus vai começar a lavar os pés dos discípulos, e isso é grandioso, isso talvez seja... Acho que essa é a diferença entre nós e Jesus Cristo. Porque Jesus já sabia que Judas ia trair. Ele já sabia. E aí Jesus lava os pés de Judas. Jesus, ao fazer isso, não diminui quem ele é. E também não diminui Judas, pelo contrário, engrandece. Porque naquela época funcionava assim: os escravos que lavavam os pés dos seus senhores. Isso era super comum. E aí, quando Jesus vai fazer isso, os discípulos ficam ali meio desesperados. E aí Pedro tem até um diálogo bonito com Jesus, porque ele não entende. E aí Jesus, com toda a sua pedagogia, né? O pedagogo é aquele que pega pela mão. E aí Jesus poderia ter dado 1000 respostas para Pedro. Por exemplo, não, Pedro, fica calado. Presta atenção no que eu estou fazendo, então. Mas Jesus, Pedro, tu não vai entender agora. Mas depois tu vai entender. E o que é esse depois? Que ele entender depois? Esse depois que Jesus vai, e ele diz que quando ele for, o Espírito virá, o defensor, é que tem muita coisa na nossa vida que a gente vai passar, que a gente só vai conseguir entender se a gente estiver cheio do Espírito Santo. Porque senão a gente não vai conseguir compreender e muito menos aceitar. A graça do Espírito Santo, ela tem que ter uma força em nós que deve nos levar, deve nos trazer, mas ela nunca tem que deixar a gente. A gente já tem que amanhecer o dia pedindo a vinda do Espírito Santo sobre nós. Deveria ser a nossa primeira oração do dia. Principalmente nós que servimos. Porque se a gente não fizer pelo Espírito, a gente vai fazer por nós. E se a gente fizer por nós, a gente vai fazer o que Judas fez. A gente vai trair. A gente vai fazer o que Pedro fez, a gente vai negar. A gente vai fazer o que todos os apóstolos fizeram, exceto João. A gente vai abandonar. E João não abandonou porque ele ficou perto de Nossa Senhora. Porque lá no Calvário, só quem estava lá era João. E vocês sabem onde é que os discípulos estavam? Pescando. Foram pescar. E o que é que significa ir pescar? O que é que eles faziam antes de serem chamados por Jesus? Eles pescavam. E aí eles voltaram a fazer aquilo que eles faziam antes. Voltaram à vida velha. Quando a gente fica longe do Mestre, sem o Espírito Santo, a gente volta a fazer aquilo que a gente fazia antes. A gente se perde
por São Francisco fala que se a gente ficar 30 segundos longe da graça de Deus, a gente pode fazer aquilo que a gente menos esperava que a gente fosse capaz de fazer. São Francisco fala isso. Então, para a gente que serve ao povo, serve a uma comunidade, a gente tem que ter duas coisas como centro da nossa vida. Primeiro, a humildade. E segundo, a graça do Espírito Santo. Quando Pedro não entende, e aí Jesus responde, e aí Pedro, não, mas então, se for para ficar contigo, então lava logo tudo. E aí Jesus fala, não é preciso, porque vocês já tomaram banho. Então já tomou banho, não precisa lavar, senão os pés. E é isso que a gente tem que fazer com aquelas pessoas que a gente vai ajudar. A gente vai precisar lavar os pés das pessoas. Por que a gente precisa lavar os pés das pessoas? Porque, e eu falo o ato de lavar os pés, mas eu quero que vocês entendam que não é literalmente lavar os pés. Mas a gente precisa ser para aquelas pessoas aquilo que Jesus foi para os discípulos. Jesus veio, e ele fala isso sempre, eu vim para servir. Eu vim para servir. E é muito bonito a gente escutar isso. E a gente fala isso sempre. Quando a gente está no começo da caminhada, a gente, não, eu vim para servir mesmo, eu quero é a cruz. Mas, com o passar do tempo, a gente vai, parece que esse eu vim para servir, vai mudando. Quando a gente vai passando o tempo, os anos da comunidade, e aí chegam os servos novos, e aí a gente já se acha melhor por caminhar mais tempo, e aí a gente já não aceita algumas coisas dos que são mais novos. Às vezes, com o tempo, a gente fica na aridez espiritual tão grande, mas o orgulho não deixa a gente nem a pau. O orgulho. Eu acho que os dois piores pecados que o cristão tem é o orgulho e a ingratidão. Acho que são os piores pecados que os cristãos carregam. É o orgulho e a ingratidão. Por quê? Porque o orgulho, ele impede, ele é a principal barreira da humildade. E a ingratidão é o não reconhecimento daquilo que Deus faz por nós. Quando a gente recebe uma graça de Deus, a gente é tão grato, mas depois de uma semana a gente esquece de tudo. Por quê? Porque a gente já tem mais uma pendência. E a gente já tem mais uma pendência. E a gente já tem mais. E a gente só tem a pedir. E a gente só tem a pedir. E a gente só tem a pedir. E aí a gente esquece de agradecer. Agradecer por tudo aquilo que nós fomos capazes de fazer, não por nós, mas por Ele. Porque quando as pessoas olham para a gente, elas precisam enxergar a esperança. Elas precisam enxergar que nós somos as pessoas de Deus. E se as pessoas não enxergarem isso, é como se nós não fôssemos a graça de Deus na vida delas. E se a gente não for graça de Deus como servos na vida das pessoas, a gente não serve mais para nada. Se um dia as pessoas olharem para mim e não verem mais que existe uma graça de Deus que habita em mim, para além daquilo de ruim que eu sou, não tem mais fruto a minha vida. A vida do cristão, ela deve sempre gerar frutos. Sempre. E os primeiros cristãos
faziam isso de uma forma muito bonita. Tudo bem que no começo era novidade, e aí eles tinham que... Era normal essas conversões em massa. São Pedro, quando fez a primeira pregação, converteu 3.000. Mas a gente precisa entender que, mesmo se tiver uma pessoa, e quando eu cheguei aqui hoje, estava só a Amanda. E aí eu cheguei aperreado, porque estava atrasado, já era acho que 7:02 ou 7:03. E aí, 7:01, obrigado, Amanda. 7:01. E aí, eu disse, Amanda, é que horas a formação? É 7 ou 7:30? Ela disse, 7. Eu disse, bom, então vamos começar. Eu disse, só eu e você? Eu disse, não é 7 horas a formação? Tem que chegar antes. Se a formação é 7, a gente tem que chegar às 6:59. Porque a formação começa às 7. Se a gente chegar às 7, a gente já perdeu. Por quê? Porque a formação começa às 7. E não às 7:01. Se a gente chegar às 7, a formação vai ter que começar às 7:01. E eu falo disso porque isso também fica marcado. Porque se a gente não chegar cedo, o povo não vai chegar cedo. Se a gente imaginar uma coisa, imagine um padre numa paróquia, e aí é batido. O padre sempre atrasa 15 minutos. A missa nunca vai começar às 7 horas da manhã. Só começa às 7:15 porque o padre atrasa 15 minutos. No dia que o padre começar a missa às 7 horas, metade da igreja vai perder a missa. Porque o povo vai ficar condicionado a chegar às 7:15, porque o padre chega às 7:15. Da mesma forma somos nós. A gente começa, os servos começam a chegar um pouquinho mais tarde, e aí o encontro tem que começar um pouquinho mais tarde, e aí isso não acontece só uma vez não, isso começa a acontecer com frequência, e aí as pessoas começam a chegar mais tarde. Quando de repente a gente perde uma virtude que está se perdendo, que é a disciplina. A gente fala tanto que a gente é um exército, somos o exército do Senhor, a gente quer ser exército de Nossa Senhora, a gente quer ser soldado, a gente quer ser tudo, mas a gente esquece algumas virtudes que os soldados têm, que é a disciplina. A disciplina de ter horário para começar e a disciplina de ter horário para terminar. A disciplina de cumprir aquilo que é próprio nosso. Existe uma palavra que está muito em desuso no meio da comunidade cristã, que é uma palavra que tem um significado tão bonito, é a palavra ascese. Está se perdendo. E tem um padre meu que ele quer fazer um livro só com essa palavra, ascese. A palavra ascese significa subida. E o que pratica ascese é o asceta. Que aí vem a palavra atleta. O que é o atleta? É aquele que treina. Então nós, e São Paulo vai nos dizer isso, quando ele fala que nós precisamos competir, precisamos chegar na frente, vamos receber a coroa. E a nossa coroa, ela com certeza não vai ser de ouro. A nossa coroa vai ser como do mestre. E Juan, tudo bem, a gente aceita, mas e a alegria? A gente vai só apanhar? Eu posso dizer para vocês com toda a certeza do meu coração que eu já fiz algumas coisas boas e aí ganhei algumas coisas materiais por aquilo que eu fiz e foi muito bom, mas eu não consigo nem explicar a sensação de ter feito um bem a alguém, ou por algo material, ou por algo que eu falei, ou por algo que eu escutei, e a pessoa agradece assim, você sente que aquilo mexeu com ela, que aquilo mudou com ela. Acho que não tem preço. É o que Madre Teresa de Calcutá fala. Quando ela começou a ficar famosa. Eu sempre conto essa história, ela deve ter contado aqui. E aí ela
começa a ficar famosa e aí vai uma empresa americana fazer uma filmagem com a Maria Teresa. E aí ela disse que ela não tem tempo de dar uma entrevista, mas se eles quiserem filmar o dia a dia dela, eles poderiam ficar à vontade. E aí eles vão filmar ela. E aí caminhando uma certa parte lá na rua, tem um leproso no chão, ela vai lá cuidar do leproso. E aí o repórter solta assim pra ela: eu não farei isso nem por $1 milhão. E ela: nem eu. Porque não vale $1 milhão. Não vale. Se eu ganhar $1 milhão, eu faria muitas coisas. Mas a alegria de você sentir que você mudou a vida de alguém, $1 milhão não entra não no coração. Da mesma forma que um agradecimento pode entrar na nossa alma. É porque toca a gente. E eu estou falando essas coisas para vocês, mas muito mais é para mim mesmo. Quando a Kessia pediu para que eu falasse, e aí eu fiquei até um pouco envergonhado, porque eu saí daqui um dia desse. E muita gente me conhece. E ela disse que o grupo passa por dificuldades, a comunidade passa por dificuldades. E eu acho que ainda vai passar muito mais. A comunidade tem o quê? 5 anos? 3 anos, né? 3 anos. Então, gente, 3 anos não é nada. Imagina a comunidade daqui a 20 anos. Imagine se daqui a 20 anos a comunidade ainda estiver aqui. Se só tiver essa casa daqui a 20 anos. Se Deus quisesse que nós só tivéssemos essa casa. Do mesmo jeito, a gente não conseguiu mudar em nada. Mas se a gente tiver conseguido mudar a vida de meia dúzia de pessoas, já valeu a pena. Meia dúzia, 6 pessoas. Em 20 anos, se a gente mudar 6 pessoas, vai ter valido a pena. Por que eu digo isso? Porque às vezes a gente tem uma mania de muita grandeza. De querer que a comunidade cresça. De querer que mais pessoas venham. De querer que os servos aumentem. Mas a gente primeiro, a gente tem que querer o céu. Acho que o céu, a gente tem que primeiro querer o céu. O resto vai acontecendo. Uma vez eu estava numa reunião de conselho de comunidades, numa comunidade onde fazia pastoral. E eles estavam reclamando que não tinha gente para as pastorais. E aí na hora lá eu disse para eles, aí eu pedi a palavra, aí o padre deixou eu falar. E aí eu disse para eles, nós temos um grande problema. Qual é, Juan? Tem mais gente na reunião do que tinha na missa nesse instante. O pessoal que está na reunião do conselho, nem a missa vieram. E outra, a gente está querendo arrumar gente para as pastorais, mas se o pessoal não está vindo nem para a missa, ninguém vai ajudar em paz, o pessoal não sabe nem o que é pastoral. As pessoas não sabem o que é um servo de oração. As pessoas não sabem. O que a gente precisa fazer primeiro, e eu dizer para eles, a gente precisa fazer primeiro, a gente precisa evangelizar as pessoas. A gente precisa trazer as pessoas para a igreja. Depois que elas começarem a vir à igreja, que o Senhor começar a tocar no coração delas, elas vão sentir o desejo de dar uma resposta. E aí essa resposta é o engajamento nas pastorais. E eles ficarem espantados. E eu acho que na vida da comunidade, da nossa comunidade, tem que ser bem isso. A gente precisa trazer primeiro as pessoas para o encontro pessoal com Deus. Essa é a meta principal. A gente precisa apresentar as pessoas a Deus e ao céu. As pessoas precisam saber que existe um céu. E que a gente tem que ir para lá. Porque tem gente que fala tanto do inferno.
A gente fala que não pode fazer isso porque vai para o inferno, porque não sei. Mas a gente precisa começar a mudar o nosso pensamento. A gente precisa pensar que a gente vai perder o céu e não que a gente vai para o inferno. Porque o inferno a gente não sabe se a gente vai para lá não. Quando a gente nasce e se batiza, a gente ganha o céu. A gente não ganha o inferno. Depois a gente vai passar a vida todinha tentando buscar esse céu que a gente vai perdendo. E a gente vai perdendo, a gente vai buscar o céu de novo. E aí vai buscar o céu. Até o dia que a gente não vai mais querer sair do céu e aí Deus vai levar a gente. Ou não. Ou talvez a gente precise ficar um tempo no purgatório. Ou não. Talvez a gente queira tanto ir para o inferno. Eu acho que deve ser tão difícil ir para o inferno, sabe? Eu acho que deve ser difícil. Acho que não deve ser fácil ir para o inferno, não. Tem que querer muito para ir para o inferno. É por isso que pecar contra o Espírito Santo não tem perdão. Vai para o inferno mesmo. Porque vai para o inferno quem não acredita na misericórdia de Deus. E quem não acredita na misericórdia de Deus vai para o inferno. Deixar de acreditar na misericórdia de Deus é pecar contra o Espírito Santo. Porque quando a gente... A formação é um negócio que é muito chato. Eu passo por isso no seminário muito. Mas tem umas coisas que a gente só cai no nosso coração se for na hora da formação. Porque a gente escuta muitas pregações, vai a muitas missas, mas a formação é o momento que a gente trabalha as coisas que estão aqui, bem no nosso chão. Que estão dentro da nossa realidade. É totalmente dentro da nossa realidade. É diferente quando a gente está na missa, que o padre vai fazer uma pregação, ele tem que fazer na forma universal. Quando a gente está no grupo de oração, também tem que ser da forma universal. Mas quando a gente está na formação, é um negócio que é bem aqui, ó. É por isso que a gente fica pertinho, o formador fica sentado, para que a gente veja que é um negócio que a gente precisa fazer acontecer. A gente precisa se deixar formado pelo Espírito, pelo Evangelho, pela doutrina da igreja. Por que hoje eu não trouxe livros de doutrina? Porque a gente precisa começar do zero. A gente precisa primeiro se ajoelhar e lavar os pés uns dos outros, assim como Jesus lavou os nossos pés, para que depois a gente possa dar outro passo. Porque se a gente ficar andando com os pés sujos, a gente só vai sujar tudo que está perto da gente. Agora não, se a gente anda com os pés limpos, a gente pode limpar o ambiente que está ao nosso redor. Então, era isso que eu queria trazer hoje para a gente, para que desse uma revigorada. E agora, eu queria escutá-los um pouco.